Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia para a segunda série. Hoje nós vamos fazer uma retomada dos conteúdos que trabalhamos nas últimas aulas sobre a formação e a estrutura da população brasileira. Antes da gente começar a aula especificamente, eu gostaria de passar para vocês dois recados bem importantes. Para aqueles alunos que fazem atividade no Classroom, é muito importante você acessar a atividade obrigatória, responder as duas questões e clicar em enviar, porque assim a sua presença estará registrada no sistema. E aqueles alunos que retiram atividades impressas nas escolas, que façam a atividade nas suas casas e devolvam às escolas para que os professores possam fazer a correção e o devido lançamento das suas notas. Feitos os recados, então vamos para a nossa aula de hoje. Observem o seguinte, nós vamos fazer uma retomada, sim, desses conteúdos sobre população, só que de uma forma um pouquinho diferente. Nós vamos retomar o conteúdo resolvendo alguns exercícios sobre os conceitos e conteúdos que a gente trabalhou anteriormente. Então, vamos retomar os conteúdos relacionados à população brasileira com a abordagem de diferentes exercícios para facilitar a apreensão do que foi tratado nas últimas aulas. É importante vocês conhecerem também de que forma os conteúdos que falamos em sala pode aparecer lá numa questão de vestibular, quando você estiver fazendo um processo seletivo, ou também numa questão do Exame Nacional do Ensino Médio. O objetivo da nossa aula é revisar os conteúdos com uma abordagem um pouquinho diferente de antes e que você possa, então, acessar a essas questões também. Vamos começar, então. Temos aqui a questão número 1 e diz o seguinte: observe os gráficos e responda a questão proposta na sequência. Perceba o seguinte, nós temos 3 momentos de uma pirâmide etária. 3 momentos, 1960, 2000 e 2010. E o que nós conseguimos notar no desenho desse gráfico? A gente percebe que, se a parte de baixo da pirâmide etária é onde estão as crianças, porque a pirâmide é dita etária porque está organizada em grupos de idade. Então, observem os números, de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14. É na base da pirâmide que nós temos as crianças e depois, na sequência, os adolescentes, os adultos e lá no topo nós teremos, então, as pessoas mais idosas. Só no desenho é possível perceber que, de 1960 até 2010, essa pirâmide deixa de ter o formato de uma pirâmide. Justamente porque a base, que é onde estão as crianças, diminuiu ao longo do tempo, o meio, que é onde estão os jovens e adultos, aumentou e também lá no topo, onde estão os idosos, aumentou também a quantidade. É claro que eles são em menor número quando comparado aos adultos, mas ainda assim existe uma grande quantidade de pessoas idosas. Essa evolução que a gente precisará considerar na resposta do exercício. Então, vamos à questão especificamente. Assinale a alternativa que apresenta corretamente os fatores que explicam esse envelhecimento da população brasileira. Letra A, aumento da taxa de fecundidade e declínio do crescimento vegetativo. Letra B, aumento da taxa de natalidade e redução da mortalidade infantil. Letra C, decréscimo da taxa de fecundidade e aumento da expectativa de vida. E a letra D, crescimento vegetativo acelerado e densidade demográfica elevada. Pense nos conceitos que trabalhamos anteriormente e anote a sua resposta correta.
E aí, pessoal, pensaram a questão? Bom, os gráficos demonstraram que a população idosa brasileira aumentou. Então, é possível a gente saber quais foram os fatores que contribuíram nesse processo. Bom, se a gente for analisar as questões, nós vamos perceber que a letra A aparece já com um erro, aumento da taxa de fecundidade. Veja, taxa de fecundidade é o número de filhos que uma mulher tem na sua idade reprodutiva. Ora, a taxa de fecundidade brasileira, ela não está aumentando, pelo contrário, ela está diminuindo. O número de filhos por mulher na idade reprodutiva hoje é menos que 2, o número médio. Isso significa que as famílias são menores. E também a letra B começa dizendo aumento da taxa de natalidade. Quer dizer, taxa de natalidade é o número de crianças que nascem. E o número de crianças que nascem no Brasil não aumentou nos últimos anos. Na verdade, o número de crianças tem diminuído, essas crianças que nascem. Então, a taxa de natalidade aumentou, a letra B está errada. Aí, a segunda parte que diz redução da mortalidade infantil, tudo bem, a mortalidade infantil realmente tem diminuído, que é o número de crianças que morrem antes de completar 1 ano de idade. E nesse caso tem diminuído, mas a primeira parte da frase deixa ela errada. Letra C, decréscimo, ou seja, diminuição da taxa de fecundidade e aumento da expectativa de vida. Veja, expectativa de vida, esperança de vida ao nascer, é justamente isso que vai impactar no envelhecimento da população brasileira. As pessoas estão vivendo mais tempo, associado ao fato também de que a população adulta tem apresentado um número menor de filhos. Então, a taxa de fecundidade tem diminuído. Por isso, a resposta certa do exercício é a letra C. Bom, vamos avançando um pouco mais aqui. Na questão número 2, diz o seguinte: observe o texto abaixo. O texto diz: conforme os dados do Censo Demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população total do Brasil era de 190.755.799 habitantes. Isso de acordo com o censo de 2010. E o que nós estamos fazendo aqui? Demonstrando para vocês o número total de pessoas que viviam no país naquela ocasião. Esse número se refere a qual conceito demográfico? População absoluta ou população relativa, que é a densidade demográfica? Se a gente for parar e pensar um pouquinho, quando nós nos referimos ao número total de pessoas de um lugar, a gente está considerando aqui a população absoluta. Vamos à questão então. A questão diz o seguinte: a partir do texto, o Brasil vai ser definido como? Letra A, povoado, pois é populoso? Letra B, povoado, pois a densidade demográfica é baixa? Letra C, populoso, pois a densidade demográfica é alta? Ou letra D, populoso devido à população absoluta? Pense um pouquinho e anote a sua resposta.
E aí, pessoal, pensaram a questão? Ela não chega a ser difícil, mas é importante a gente conhecer as expressões e os conceitos. Como eu disse, a população absoluta é o número total de pessoas. Será que ter quase 191 milhões de pessoas em 2010 conferia ao Brasil a sua posição de país populoso? Sim, é exatamente isso. Ou seja, o Brasil é considerado um país populoso devido à população absoluta. Se fosse uma densidade demográfica elevada, que é o número de pessoas por área elevada, aí nós consideraríamos o Brasil um país povoado. Mas no Brasil, a densidade demográfica é baixa. Por quê? Porque embora nós tenhamos mais de 200 milhões de habitantes, o Brasil é um país muito grande, com um território muito extenso. São mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, o que confere ao Brasil uma densidade demográfica de um pouco mais de 23 habitantes por quilômetro. Isso significa que nós não somos um país muito povoado. Pelo contrário, somos considerados um país pouco povoado. Então, é pensar nos termos, nas expressões, nos conceitos corretos. Vamos avançando aqui para a questão número 3. Percebam que, novamente, aparece uma pirâmide etária. Observe também a qual grupo etário essa pirâmide faz referência. Considerando a população com mais de 80 anos, olha a tendência para o futuro. É aumentar a quantidade tanto para homens quanto para mulheres. E considerando a população de 0 a 4 anos, a tendência para o futuro é diminuir, tanto para homens quanto para mulheres. É possível perceber, então, que, nesse sentido, há uma tendência de envelhecimento e um número cada vez mais reduzido de crianças. A partir da leitura dos dados, é correto, então, inferir, perceber como consequência disso, que no período analisado houve, letra A, a redução constante da natalidade, letra B, incremento na expectativa de vida, letra C, crescimento da mortalidade infantil, letra D, ampliação do crescimento vegetativo, ou letra E, minimização da demanda previdenciária. Pense um pouquinho e anote a sua resposta.
E aí, pessoal, pensaram essa questão? É muito importante que vocês observem o gráfico com atenção para poder perceber quais consequências serão geradas a partir desses dados. Então, a partir da leitura dos dados, é correto inferir que, no período analisado, houve, letra A, redução constante da natalidade. Se a gente for observar o gráfico aqui, que representa a população de 0 a 4 anos, não houve uma redução constante em todo o tempo. Nós percebemos, por exemplo, que de 80 para 90 houve um aumento da natalidade e não uma redução. Então, no período analisado, não foi em todo ele que reduziu a natalidade. Então, a letra A não é possível. Letra B, incremento na expectativa de vida. Opa, se a gente for observar que o número de idosos ele vai sempre aumentar ao longo dos anos nessa projeção, então a gente percebe que a letra B do exercício é justamente a resposta correta. Depois ainda, crescimento da mortalidade infantil, já sabemos que isso não é verdade. E ainda assim, percebendo que os gráficos apontam essa redução do número de crianças, a gente não vai dizer que é a mortalidade infantil que está aumentando, mas sim o número de crianças está diminuindo. Então, as pessoas estão decidindo por ter menos filhos. Não é um aumento da mortalidade infantil, o que seria muito ruim se fosse verdadeiro. A letra D, ampliação do crescimento vegetativo, é justamente o contrário, o crescimento natural tem sido menor. E a letra E, minimização da demanda previdenciária, também é o contrário. Nós precisaremos cada vez mais dessa previdência social para esses idosos que vão alcançar a sua vida já de aposentados, mas que nem sempre terão um atendimento ou uma condição de vida adequada. Então, a demanda previdenciária vai ser cada vez maior nesse sentido. Bom, continuando agora, nós vamos pensar uma questão discursiva, para você escrever a sua resposta. A questão diz o seguinte: pensando os dados demográficos brasileiros, quais tipos de problemas o país poderá enfrentar nas próximas décadas? Liste ao menos 3 problemas. Então, sabendo desses indicadores de desenvolvimento, o que nós já conversamos sobre a população absoluta, o crescimento vegetativo, o crescimento populacional, taxa de fecundidade, pensando todos esses dados, como é que você vai perceber que para o futuro pode ser um problema para o Brasil a partir dessa evolução dos dados demográficos? Pense um pouquinho e liste pelo menos 3 problemas.
E aí, pessoal, conseguiram lembrar dessa evolução dos dados demográficos do Brasil e procurar saber o que pode ser um problema no futuro? Bom, vamos primeiro pensar o seguinte: a taxa de fecundidade e natalidade tem diminuído, o que significa que nós temos cada vez menor número de crianças. O número de adultos hoje é muito significativo, que é a população economicamente ativa, são as pessoas que trabalham, que produzem riquezas e que dão condição para que a população inativa também seja bem atendida pelo governo, ou, na sua condição, a população também seja bem atendida, não necessariamente pelo governo. Mas veja, a população inativa depende, de certo modo, da população ativa, estar trabalhando, produzindo riquezas. E o número de adultos no Brasil hoje é bastante significativo. E o número de idosos? Bom, o número de idosos tem aumentado e a gente sabe disso, ou seja, a expectativa de vida do brasileiro é maior do que em anos anteriores. Isso significa que a população está envelhecendo, menor número de crianças, bastante adultos, que daqui a pouco serão idosos, então nós temos um envelhecimento da população. Considerando ainda outros dados, o índice de desenvolvimento humano ou até mesmo a mortalidade infantil, que são indicadores de desenvolvimento, nós vamos perceber que nas últimas décadas houve aí uma redução da mortalidade, um aumento da escolaridade da população. Então, são serviços que favorecem o desenvolvimento social, mas ainda é necessário muito para se avançar nesses aspectos. Bom, eu listei aqui 4 consequências que poderia aí auxiliar na resposta de vocês. A primeira delas, dificuldade de reposição de mão de obra. Então vão ter mais idosos e vai ser difícil repor essa mão de obra, né? Porque não haverão tantas pessoas disponíveis no mercado de trabalho para repor aquela atividade que a pessoa desenvolve. 2, diminuição do crescimento populacional. Então, constantemente a gente está percebendo que o crescimento populacional está diminuindo. Pode chegar ao ponto da população diminuir? Pode também. E isso já acontece em alguns países desenvolvidos pelo mundo. E o Brasil também pode chegar nesse momento. Mas o momento que nós estamos vivendo agora é de redução do crescimento e não redução da população. 3, problemas com o cumprimento dos pagamentos de aposentadorias. Lembra que a gente falou sobre a previdência social? Muitas pessoas dependem da previdência social e a partir do momento que tem mais idosos, mais pessoas irão depender. Será que a previdência dará conta de arcar com todo o pagamento dessas aposentadorias? Isso também pode ser um problema no futuro. 4, investimentos em saúde deverão aumentar e serem priorizados. Então é importante que o governo tenha esse planejamento de pensar que, se haverão mais idosos, é muito importante esse investimento em saúde, que normalmente são as pessoas que precisam dessa assistência mais próxima e melhor. Então, essa seria a resposta da questão número 4. Vamos para a última questão de hoje, então? E a questão diz o seguinte: em seu processo de transição demográfica, a população brasileira registrou mudanças relacionadas à revolução médico-sanitária. Essas mudanças provocaram, letra A, redução da taxa de mortalidade e o aumento da expectativa de vida. Letra B, ampliação da taxa de natalidade e o aumento da população relativa. Letra C, a redução da taxa de dependência e a diminuição do número de idosos. Letra D, a ampliação da taxa de fecundidade e a diminuição da quantidade de adultos. Ou a letra E, a redução da taxa de fertilidade e a diminuição da população absoluta. Pense um pouquinho em tudo que nós já conversamos, lembre também do que significa cada conceito demográfico desse e anote a sua resposta correta.
E aí, pessoal, conseguiram resolver essa questão? É importante você lembrar dos conceitos. Se você observar com cuidado esses conceitos e percebendo essa evolução médico-sanitária, ou seja, a evolução que houve nos equipamentos de saúde no Brasil, nós vamos perceber que a resposta certa é justamente a letra A, porque ela diz redução da mortalidade. Então, houve uma redução do número de pessoas que morrem, justamente porque os serviços de saúde hoje são melhores. A gente tem algumas situações que percebe que o Sistema Único de Saúde tem as suas deficiências, mas é o Sistema Único de Saúde que atende a maior parte da população brasileira e salva vidas. E ainda o aumento da expectativa de vida, que são duas coisas que estão relacionadas. Afinal, se as pessoas têm mais tempo de vida, a taxa de mortalidade vai diminuindo. Isso também porque em sua vida adulta, ela, por mais que tenha precisado de serviços públicos de saúde, ela pode ter sido socorrida, fazendo uma cirurgia ou até mesmo um atendimento emergencial que tenha acontecido com qualidade. E a gente tem percebido nessa época que há uma dependência desse sistema por grande parte da população brasileira. Então, a letra A é a resposta correta. Então, nessa aula, nós revisamos alguns conceitos demográficos que são muito importantes, percebemos os números da população brasileira para refletir sobre os conteúdos que a gente trabalhou anteriormente. E sempre considerem que conhecer a demografia, conhecer a população é algo que dá à liderança a possibilidade de escolhas que venham estar de acordo com as necessidades que essa população apresenta. Eu agradeço a participação de vocês e até a nossa próxima aula.